Beleza, pessoal? Nesse vídeo a gente vai estar vendo os pedidos da comunicação não violenta. Esse é o quarto item das 4 etapas da CNV. Então, é um elemento aí muito importante. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quero lembrar aqui do nosso modelo cognitivo, né? E mostrar que o pedido está aqui, ó, está nessa extremidade, né? A gente teve aqui a observação, aí a gente passou aqui por sentimento, nós temos aqui necessidade e chegando aqui ao pedido. E o pedido da CNV, ele está relacionado ao por favor, né? A gente falou que na CNV a gente tem o como vai e o por favor. Então, no como vai, a gente está relacionando principalmente sentimento e necessidades, mas a gente também tem aqui o por favor, que é parte central aí dessa nossa conexão com o outro para a gente cuidar mais das relações, né? Lembrando que nesse vídeo aqui a gente vai estar vai estar trabalhando os componentes isolados, né? A gente vai estar estudando as competências que a gente precisa desenvolver para estar manifestando aí a comunicação não violenta de forma isolada, mas que o ideal é quando a gente começar a colocar isso juntos, né? A gente vai também ver isso, ok? Então vamos lá, quais são as características dos pedidos da comunicação não violenta? Bom, se a gente olhar aqui no nosso modelo, a gente já tem uma ideia, né, de que o que nós podemos pedir para as pessoas é ações concretas, um comportamento específico, porque eu preciso pedir algo que é observável, né, de preferência quantificável, né. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que nos pedidos, as características dos pedidos da CNV é que ele seja específico, não vago. Por exemplo, um pedido vago seria esse daqui, olha, eu gostaria da sua ajuda, mas a ajuda não é uma coisa específica, a pessoa às vezes não sabe o que é ajuda, né? Ajuda para mim pode ser diferente da ajuda para você. Então, uma forma mais específica de pedir ajuda poderia ser assim, olha, eu gostaria de algum conselho seu sobre como eu posso enfrentar essa situação, ok, né? Então eu quero especificamente um conselho da pessoa, né? Você poderia ser mais organizado com seus materiais? Mais organizado é uma coisa que não é específica. O que é organizado para mim? O que é organizado para o outro? Então, para ser mais específico, a gente poderia dizer: você poderia guardar o seu material escolar na estante depois que usar e manter lá enquanto não estiver usando? Então, isso é uma coisa bem específica. É diferente de dizer: eu quero que você seja mais organizado, né? Eu posso dizer, claro, quando a gente estiver usando os quatro componentes da CNV numa mesma conversa, né, a gente pode dizer, olha, eu gostaria que a gente organizasse mais esse ambiente. Você poderia guardar o seu material escolar na estante e depois usar, depois que usar e deixar lá enquanto não estiver usando, né? Então claro, eu tô me remetendo a uma necessidade de organização. Só que na hora de fazer um pedido, eu não vou falar sobre coisas que são necessidades, né? Eu vou falar sobre coisas concretas que a pessoa pode fazer. Então, são específicos, são afirmativos. Eu preciso dizer o que eu quero, não o que eu não quero, né? Porque quando a gente diz assim, olha, eu não quero que você fique, não quero que você me interrompa enquanto eu estiver no telefone. E aí a pessoa, beleza, daí ela vai lá e liga a televisão e aumenta o volume. E aquilo vai atrapalhar a gente, mas esse me interrompa não está dizendo o que eu quero. Ó, eu gostaria que você fizesse silêncio nesse momento até eu terminar de conversar, né? Ou se for conversar com alguém, falar baixinho, né? Então, quando a gente diz o que a gente não quer, além disso, né? Quando a gente diz o que a gente não quer, a, a punição serve para aquilo que a gente não quer, né? Então, punir o outro é algo que é usado quando a gente não quer que a pessoa faça algo. A punição é um meio para isso, né? Agora, quando eu penso no que eu quero, a punição, especialmente quando a gente pensa na motivação que eu quero que a pessoa tenha para fazer o que eu quero, né? A punição também não serve, né? Então, quando a gente precisa pensar sobre o que é importante para a gente, nós também precisamos pensar sobre uma forma de pedir isso e a punição ela não vira mais uma opção, né? Especialmente quando a gente quer que a pessoa faça algo motivado pela consciência de cuidado que ela também tem, né?
E aí, os pedidos diretos, não indiretos, né? O pedido indireto, ele esconde a nossa vulnerabilidade e não reconhece que as pessoas têm o poder de contribuir com o nosso bem-estar. Na CNV, a gente quer conseguir ter essa relação de horizontalidade, onde a gente está com o outro. E esse estar com o outro, nessa relação, é algo que requer a confiança. E confiança é algo que, infelizmente, né, é algo que depende de uma escolha interna das pessoas, do que elas vão fazer quando estiver na nossa companhia. Então, a conviver é algo que nos coloca num papel de vulnerabilidade. Não no sentido de vulnerabilidade social, né, que às vezes é uma palavra que está bastante relacionado a esse termo, né, vulnerabilidade social, mas no sentido de perceber que nós não temos controle, perceber que nós estamos num papel, numa posição onde nós somos afetados pelo outro. Então, é como se a gente estivesse vulnerável nesse sentido de que estamos expostos. Nas relações nós estamos expostos, né? E essa exposição, ela é necessária para que a gente não vá para a relação com armaduras, com carapaças, né? Com escudos, né? Para a gente conseguir viver uma relação de confiança sem que tenha uma dominação, né? Sem que eu domine o outro, eu preciso abrir mão das minhas armas, né? E isso significa estar vulnerável, né? Nesse sentido que a gente está usando aqui a expressão vulnerável. Então, aqui tem mais alguns exemplos de pedidos que não são vagos, né? Ó, eu queria que você fosse mais romântico, né? Isso não é um pedido muito claro. Então, eu gostaria de receber mensagens suas ao longo do dia, com palavras e figurinhas que representam seu carinho por mim. E que saíssemos para jantar apenas nós dois, cerca de uma vez por mês, o que acha? É algo muito mais específico, né? Algumas pessoas podem dizer, nossa, mas isso acaba com todo o romantismo, acaba com toda, né, aquela mágica da pessoa procurar descobrir formas de colaborar com o meu bem-estar e me agradar, né? A gente não é contra, na comunicação não violenta, a gente não é contra surpresas, a gente não é contra a criatividade. A questão é que muitas vezes a gente vai dizer que a gente gostaria que a pessoa fosse mais romântica e indiretamente a gente está dizendo você não é romântico. Só que a referência de romantismo da pessoa pode ser diferente. Ela pode dizer assim, poxa, mas eu faço tudo por nós, né? Eu faço tudo para ajudar. Eu tô sempre disponível, você pode me pedir qualquer coisa e eu tô aqui, né? Tipo, olha o quanto eu me entrego nessa relação, né? E aí e você pode achar assim, não, mas isso não é romantismo. Então, inevitavelmente, o valor romantismo, né? Ele pode ser diferente para as duas pessoas. Se a gente não conseguir colocar isso de forma concreta, a outra pessoa não vai saber. Então, a gente pode fazer um pedido claro para a pessoa. E isso não significa perder o romantismo, isso significa dar sentido ao romantismo, né? Deixar claro o que é romântico para mim, né? E essa é uma das formas, pedindo, outra das formas poderia ser agradecendo e demonstrando como aquilo é algo que cultiva um tipo de romance que eu gosto de ter na relação, né? A pessoa, por exemplo, fez uma comida que a gente gosta e ela traz com aquele carinho, a gente percebe, assim, que ela vem contente de poder estar se alimentando de algo que é gostoso pra gente, né? E esse poderia ser um momento da gente também demonstrar, né, que essa necessidade de romantismo está sendo atendida. Ó, obrigado por fazer essa comida, é uma forma de cultivar romance, né, para mim, ela é algo que fortalece, assim, esse carinho que eu tenho por nós, né, por essa relação que a gente tem, enfim. Tô entrando aqui nessa palavra romântico porque é um exemplo, né? Mas a gente pode pensar em outras palavras, como eu gostaria que você fosse mais esforçado, né? Essa é mais comum aí para as pessoas que estão na área da educação, né? Eu gostaria que você fosse mais esforçado. O que é esse ser esforçado? É que você acordasse cedo. E o que é o acordar cedo? Né? Acordasse às 8 horas e tivesse aqui, acordasse às 6 horas da manhã e já tomasse café, e se arrumasse e ficasse pronto para ir para a aula na hora que eu tiver que na hora que eu chegasse na aula a pessoa já tá ali, não chegasse atrasada, é isso, né? Então a gente precisa descobrir o que é ser mais esforçado. É tentar ficar mais tempo tentando realizar uma tarefa antes de pedir ajuda, é isso? Então eu gostaria que você tentasse mais, que você
E aí, se a pessoa diz assim, olha, mas eu tô tentando e não tô encontrando um jeito de resolver. E aí a gente vai dizer, mas você não tá se esforçando. Mas espera aí, será que a pessoa não tá se esforçando ou será que ela não tá conseguindo encontrar uma esperança nela de que ela vai achar uma resposta se ela apenas lê o exercício, né? O que é se esforçar? É ler o exercício? Então eu preciso explicar para a pessoa o que é se esforçar que eu espero dela. Ó, eu gostaria que você tentasse aplicar essa regrinha aqui. Eu gostaria que você fizesse uma lista de ideias que surgem quando você lê esse texto aqui. Faz essa lista de ideias. Vamos colocar aqui todas as coisas, as ideias que vão surgir, todas as coisas que você interpreta desse texto aqui. E aí a gente vai olhar essas ideias que surgiram e aí a gente vai tentar ver qual delas que parece mais, que explica melhor esse contexto para você. Eu gostaria que você fizesse isso, fizesse essa lista e me mostrasse qual que explica mais esse texto para você, por exemplo, né? E a pessoa pode dizer, olha, eu não sei fazer isso. Daí a gente vai dizer, você não está se esforçando. Então, não funciona, né? A gente dizer que a pessoa não está se esforçando. É preciso dizer, olha, você está de acordo se a gente sentar aqui e eu fazer uma vez para você ver? E aí na próxima você tenta? Aí sim, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu tô cansado, eu não tô muito motivado. Aí, ok. Então é outra coisa. Não significa não se esforçar, significa falta de motivação. Ok, falta motivação. De que forma a gente pode tornar esse estudo mais motivante para ti? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Quais são os assuntos que você gosta de conversar? Será que se a gente conversar sobre isso, a gente não encontra uma forma de relacionar esse conhecimento ao que tem sentido para ti, ao que você tem prazer de fazer? Então, assim, às vezes a pessoa não vai nem saber o que ela gosta, porque ela tá tão acostumada a fazer o que as pessoas mandam ela fazer, que ela nem sabe o que gosta. Tudo isso serve de indicador para que a gente consiga se orientar e colaborar melhor com as pessoas. Então, dizer que as pessoas não estão se esforçando, não é um jeito aí da gente criar essa conexão, essa ponte de cuidado e de contribuição, né? A gente precisa ser mais específico. E nessa competência específica da CNV, que são os pedidos, nós estamos pensando em coisas que a gente quer que a pessoa faça, né? Então, nesse caso, a gente vai estar trazendo, né, ideias e quanto mais específicas elas forem, melhor. Por favor, fala direito comigo. Essa é outra coisa, né? O que é falar direito comigo? Falar direito comigo poderia ser esperar eu terminar de falar e me responder quando eu tiver perguntado o que ela entendeu, sei lá. Tentar verificar e me dizer o que entendeu para eu saber se foi compreendido, né? Isso é um jeito que talvez seja mais explícito para dizer o que é fala direito comigo, né? Então perceba que esse exercício de fazer pedidos ele é tão complexo quanto a observação da CNV. Quanto mais a gente usa rótulos, quanto mais a gente usa coisas vagas, né? Mais difícil vai ser para a pessoa corresponder, né? O pedido indireto, né? Que é o oposto do pedido direto, é aquele pedido que a gente diz assim, tá escuro aqui, né? E aí no fundo a gente tá querendo dizer assim, você poderia ligar a luz para mim, por favor? Né? Mas em vez de falar isso, você poderia ligar a luz, por favor? A gente diz, tá escuro aqui, né? Daí a pessoa pode responder assim, tá escuro mesmo. E aí você pensa assim, poxa, não vai acender a luz? Por que você não acendeu a luz ainda? Né? Aí você fica incomodado porque o outro não acendeu a luz, né? E isso mostra essa característica nossa de não fazer pedidos diretos. É claro que, se a gente for pensar na nossa cultura, muitos de nós fomos educados a não fazer pedidos, a não porque pedidos incomodam as autoridades, né? Incomodam. Então a gente vai aprendendo a silenciar os nossos pedidos. A gente aprende que nossas necessidades não são importantes. E aí, consequentemente, a gente não é estimulado a pedir. Olha que interessante. Um pedido específico é algo tão essencial para a nossa vida, mas é algo que a gente não aprende e não é ensinado, né? A gente não conversa sobre isso. Um exemplo é a necessidade de amor. Ou a necessidade de respeito também, que eu falo bastante. Todo mundo sabe que amor é importante, todo mundo sabe que respeito é importante. Mas quando a gente pergunta assim, o que você faz para cultivar amor na relação com seus familiares?
O que você faz para cultivar respeito na relação com seus estudantes, com as pessoas que convivem contigo no ambiente educacional? De que forma você sabe que está cultivando respeito? Aí quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a perceber que, sei lá, é óbvio, né? E aí a gente precisa trazer para uma materialização de ações específicas. E a gente não conversa sobre isso, né? Claro, eu estou dizendo que a gente não conversa porque eu entendo que essa é a tendência da sociedade onde eu estou inserido, né? Talvez vocês conversem sobre isso, e que bom. Mas essa é uma coisa que a gente precisa conversar mais. De que forma você sabe se está cultivando amor na relação? Quem que você usa como referência? Será que a sua referência é a mesma que a minha? Né? Então a gente precisa conversar, a gente sabe que respeito é importante, sabe que amor é importante, mas como é que a gente consegue colocar isso na prática? E aí tem uma ideia aí, né, das soft skills, né? Algumas dessas habilidades que a gente está aprendendo aqui com comunicação não violenta são consideradas soft skills. Se vocês pegarem a definição de soft skills, é como se fosse um conhecimento que não se ensina. É um conhecimento, vamos dizer assim, subjacente das relações. É como se fosse algo natural que florescesse de forma espontânea no convívio. As soft skills como empatia, as soft skills como essa raciocínio lógico, os soft skills de conseguir criar uma estratégia e deixar isso específico, capacidades de liderança, tudo isso são considerados soft skills, né? Mas se a gente olhar essa definição de soft skills, que é algo que não se ensina, mas que se aprende naturalmente, a gente vai ver, talvez, se a gente acreditar que é algo que não se ensina, realmente a gente não vai nem ter essa curiosidade de saber como é que se aprende, né? Então, a CNV, ela vai convidar a gente a realmente desenvolver uma metodologia para aprender a se comunicar, a comunicar melhor, a desenvolver a empatia, a ser mais claro na comunicação. E esse ser mais claro não é necessariamente falar, ter uma dicção perfeita, usar palavras, né, o português formal. Não se trata sobre vocabulário, não se trata de vocabulário, não se trata de gramática, não se trata de formar uma frase com vírgulas e tudo mais, apesar disso ser importante também. Mas tem muito mais a ver com ter clareza do que eu estou pedindo para as pessoas, por exemplo. Saber o que eu quero quando eu estou interagindo. E esse é um dos assuntos que a gente vai ver nos pedidos da CNV. Então, como é que a gente vai desenvolver uma relação mais saudável se a gente não fala sobre como nós gostaríamos que as pessoas cuidassem da gente? O que cuida do meu respeito? O que cuida do respeito pro outro, né? E isso tem a ver com... Isso é uma das coisas que a gente vai praticar e vai desenvolver e vai precisar quebrar, assim, essa tendência da nossa sociedade e sair dos pedidos indiretos, né? Dizendo, tá calor aqui, né? No fundo você pode ligar o ventilador, você pode ligar o ar-condicionado, né? Ou dizer assim, nossa, você não é nem um pouco romântico, né? E no fundo eu tô querendo dizer assim, eu gostaria que você, né, me levasse para jantar hoje, né? Ou que você lembrasse do nosso aniversário de namoro, né? E me desse algum presente de preferência. E, se possível, um presente que corresponda aos meus gostos, né? Afinal de contas, alguns presentes aí não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu gosto, né? Acho que você nem me conhece direito. Enfim, a gente precisa conversar para poder se conhecer. A gente precisa falar, a gente precisa se conhecer também para poder falar sobre o que é importante pra gente, né? Então veja que fazer pedidos de CNV vai requerer que a pessoa tenha um pouco de autoconhecimento, né? Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes dos pedidos da CNV, não tanto sobre qual é a forma dele. A forma dele é essa, olha. Ser específico, ser afirmativo, falar o que eu quero, não o que eu não quero. E ser direto. Não tentar usar de indiretas, né? Agora, a parte mais desafiadora é que os pedidos da CNV eles precisam ir para a pessoa como uma proposta, não como uma imposição. Então, como é que a gente faz um pedido e tenta deixar isso claro que é uma proposta e não é uma imposição? A gente precisa pensar sobre isso, né? Então, a característica do por favor, né, que a gente trouxe, ele precisa ser realmente
um favor. Para que seja um favor, eu preciso reconhecer que a outra pessoa tem liberdade de escolha. Se eu não concebo que a pessoa tem liberdade de escolha, se eu não considero isso, se eu não valorizo a liberdade de escolha dela, é pouco provável que eu vou fazer um pedido de verdade e é mais provável que o meu pedido seja uma ordem, seja uma imposição. Então a gente precisa propor ações claras e precisa ser um pedido sem imposição, né? Quais os desafios relacionados a isso? Um deles é que nós temos uma cultura onde nós aprendemos que nossas necessidades são um fardo, né? Especialmente porque às vezes a gente vem aí de famílias com muitos irmãos, por exemplo, né? E aí todas aquelas crianças, todos aqueles irmãos pedindo pro pai e pra mãe que já estão com outros problemas, a gente vai ouvindo muitos nãos e vai ouvindo até vai percebendo que a gente entra em conflito e as pessoas brigam com a gente quando a gente fala o que a gente quer às vezes, e a gente vai aprendendo a dizer não. Ou às vezes a gente tá num contexto também de bastante falta, com falta de alguns recursos, a gente vê que a nossa família, ou que o nosso grupo tem dificuldade de oferecer aquilo, e a gente vai aprendendo a calar, né? Bom, com isso, talvez por questões das autoridades com quem a gente conviveu, talvez pelas carências, né, pelas faltas de recursos que a gente já teve, ou porque na nossa cultura a gente não é estimulado, na nossa educação a gente não é estimulado a pensar no que é importante pra gente, mas sim obedecer, 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 a gente não desenvolveu essa consciência de que os nossos pedidos são presentes e não fardos, né? São presentes no sentido de que atender às nossas necessidades é uma forma de cultivar e de valorizar a vida, de cuidar da vida. E dentro da nossa consciência da comunicação não violenta, a gente entende que contribuir para o crescimento da outra pessoa é a coisa mais preciosa que a gente pode fazer. Ter essa contribuição mútua é uma realização nas relações. Então, para que a relação seja saudável, eu preciso ter esse cuidado mútuo, ou seja, uma disposição genuína da gente contribuir para que a pessoa seja feliz e perceber que essa disposição é mútua, né? Então a gente vai estar numa relação de confiança, de segurança, né? E esse contribuir com o outro, quando a gente vai com essa energia, com essa consciência de que cuidar do outro é uma forma de me realizar também, isso vira um presente, de forma que a gente chega até a agradecer pela oportunidade de colaborar, né? E às vezes as pessoas não compreendem porque a gente tem uma cultura de tanta cobrança e uma ideia de débito, né? E aí quando a gente agradece, a pessoa diz, eu é que agradeço, porque significa eu é que tô com débito, eu que fiquei devendo para você, né? E a gente na CNV a gente percebe que não, a gratidão é uma coisa que a gente multiplica, é algo que a gente pode cultivar com o outro, a gente está com o outro na gratidão. Então, eu também agradeço, né? Porque isso também está me beneficiando. Eu também estou me realizando quando eu consigo colaborar e quando você acolhe minha contribuição, né? Então, nós dois estamos crescendo nessa relação. E o objetivo do pedido da CNV não é tão somente cuidar das minhas necessidades. O pedido ideal da comunicação não violenta é aquele que leva em consideração o que a outra pessoa pode estar querendo também. Então, nesses casos aqui de cima, né, você poderia falar direito comigo, eu poderia perguntar assim, se é o caso que eu gostaria que a pessoa esperasse eu concluir, eu também posso me preocupar e saber, tem alguma coisa urgente que você gostaria de me falar antes que eu conclua a minha fala? Porque eu gostaria de concluir. Mas se tem alguma coisa urgente que você está com medo de esquecer ou que, sei lá, que está acontecendo internamente que você precisa me falar, eu estou disposto a ouvir primeiro. Mas eu gostaria de concluir minha fala. Você está disposto a esperar ou você quer concluir primeiro? Então, quando a gente consegue levar em consideração o que o outro pode estar querendo também, é mais provável que a gente vai estar criando essa relação de cuidado mútuo, né? Eu queria que você fosse mais romântico. Se essa que também for uma coisa que eu vou pedir para outra pessoa, né? Ou mais esforçado, né? Que eu dei de exemplo anteriormente, né? Mais esforçado, eu vou fazer essa pergunta. Olha, você está tendo alguma dificuldade para conseguir chegar aqui no horário? Não é simplesmente
quero que você seja mais esforçado. Você está tendo alguma dificuldade para chegar aqui no horário? Como é que está essa logística para ti? Você mora muito longe? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, nós precisamos perceber que nós estamos com o outro nessa relação, né? E nós estamos com o outro no pedido que a gente faz também. Para que não seja um pedido do tipo, te vira aí, né? Te vira aí, né? Eu quero sim que a pessoa desenvolva a autonomia dela, eu quero que ela faça o que tiver ao alcance dela, eu quero que ela haja com responsabilidade, mas eu quero que ela tenha suporte para se desenvolver, eu quero que ela saiba que ela não está sozinha, eu quero que ela dê o melhor dela, sabendo que as pessoas também estão dando o melhor dela, inclusive eu estou tentando dar o meu melhor para contribuir, para que ela possa florescer, para que ela possa também se realizar como ser humano, né? Então, por isso que nos pedidos da CNV a gente vai levar em consideração o que é importante para o outro, né? E aqui eu trago uma questão que é bem relevante, que é o seguinte: memórias de imposições dificultam no reconhecimento da nossa mudança. Às vezes a gente vai começar a perceber que a gente não quer mais forçar as pessoas a fazer as coisas. A gente quer que as pessoas se apropriem da escolha delas e usem essa escolha em favor de todos, em favor, inclusive, de nós, né? Em nosso favor, que beneficie, que nós sejamos também beneficiados com a escolha dela. E para isso a gente precisa comunicar como a gente se sente, o que é importante pra gente, falar sobre valores humanos, para que a pessoa possa se conectar com a gente, né? Mas, apesar de todo esse esforço de transformação que a gente pode estar fazendo, às vezes a pessoa tem memórias onde no passado ela foi acostumada a imposições, seja da nossa parte na relação com a gente, seja na relação com outras pessoas, né, com a família dela, com os pais dela, com outros professores e assim por diante. Então, quando a gente faz um pedido, a gente precisa às vezes verificar se a pessoa recebeu como um pedido. E aí tem uma história que o Marshall Rosenberg conta, que ele estava justamente querendo falar sobre esses assuntos, né? Ele chegou numa turma de estudantes e aquela turma ela já tinha um rótulo que eram os estudantes mais maus, né? No sentido de ser a turma dos repetentes, né? A turma que tinha mais dificuldade, né? Então ele já tinha aquele rótulo, já tinha aquela visão estigmatizada, né? E ele foi convidado para ir lá falar sobre comunicação não violenta para esses estudantes. E aí ele chega na sala e quando ele chega, chega lá na frente e ele fala: com licença, eu gostaria de falar com vocês poderiam sentar para a gente poder conversar? Então ele faz esse pedido: vocês poderiam sentar para a gente conversar? E aí ele percebe que algumas pessoas não ouviram, algumas sentaram. Metade da turma sentou, metade não sentou. Daí ele fala um pouquinho mais alto: com licença, eu vim aqui conversar com vocês, eu gostaria de saber se vocês podem sentar pra gente conversar. Meu nome é Marshall, né, e eu vim aqui conversar um pouquinho. E aí, dessa vez, algumas pessoas sentam, mas ficam 2 estudantes, e o Marshall gosta de brincar que eram os estudantes mais fortes da turma, que eles tinham bíceps maiores do que os deles, né? E eles são os que ficam na janela. E aí o Marshall pensa: e agora, né? Será que esses caras vão fazer alguma coisa, vão ficar bravos comigo, né? Daí ele pega e faz uma pergunta. Ele decide perguntar: o que essa pessoa entendeu, né? Ele pergunta: com licença, cavalheiros, né? O pessoal dos Estados Unidos tem essa expressão aí que eles traduzem como cavalheiros. Cavalheiros! Que ele diz que chama assim as pessoas que são muito fortes e que ele não quer arrumar briga, né? Ele diz: cavalheiros, vocês podem me dizer o que vocês entenderam eu falar? Daí as pessoas ficam assim: hã? Hã? Como assim? É que quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pergunta pra vocês. Eu gostaria de saber o que vocês entenderam que eu perguntei. Daí ele diz assim: eu entendi que você quer que a gente sente. Aí o Marshall percebeu: ele não entendeu um pedido, ele entendeu uma ordem, né? A gente entendeu que a gente tem que sentar, né? Daí o Marshall fala: obrigado por me dizer o que você entendeu. Eu percebi que justamente o que eu gostaria de trazer para cá, para essa conversa hoje, é uma coisa que não está clara ainda. Eu fiz um pedido para vocês sentarem, eu não mandei vocês sentarem. Como é que vocês acham que a gente pode fazer um pedido e deixar claro que isso é um pedido e não uma ordem para as demais pessoas? Daí eles ficam assim: como assim, né? O que vocês precisam saber? O que eu preciso falar para vocês para que vocês tenham mais segurança de que o que eu estou fazendo é um pedido e não uma ordem?
Sei lá, né? Os caras, os estudantes dizem, sei lá. Então é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Vocês estão dispostos a sentar aqui pra gente conversar sobre isso? E aí, nesse momento, talvez por despertar uma certa curiosidade nesses estudantes, eles vão e sentam e o Marshall consegue conversar com eles, né? Então, essa historinha que o Marshall conta, né, ela é interessante para a gente perceber que memórias do passado que a gente tem sobre ordens, né, sobre imposição, podem dificultar para a gente perceber que às vezes as pessoas mudaram, né? A gente está tão acostumado a mandar, que quando a gente muda a nossa abordagem, a pessoa continua ouvindo uma ordem. Então a gente pode checar, o que você entendeu eu falar? Você pode me dizer o que você entendeu? E aí quando a pessoa diz assim, eu entendi que você quer que eu faça isso, que eu tenho que fazer isso. E aí a gente já pode perceber, não, eu estou te convidando, né? Obrigado por me dizer que você entendeu isso, né? Porque se você não me dissesse, eu não ia ter elementos, né, pra gente conversar aqui. Então eu agradeço por você me falar. Mas eu percebi que eu não consegui ser claro. Quando eu te fiz esse pedido, né, a ideia é que seja um pedido. Eu quero convidar você a fazer isso. Mas caso você não esteja disposto, eu estou disposto a saber também o que está acontecendo, estou disposto a conversar contigo e verificar o que é importante para você nesse momento, o que está impedindo que você tenha motivação de fazer isso que eu estou propondo, né? Então, na CNV, a gente quer fazer propostas, não imposições. Mas como é que a gente sabe se nós estamos fazendo um pedido ou uma imposição? Como a gente sabe se é uma imposição, né? Será que falar por favor adianta? Será que se a gente dizer você poderia, por gentileza, cavalheiro, você poderia, por gentileza, né? Senhor, senhora, moço, moça, você poderia, por gentileza, né, fazer alguma coisa, né, que eu tô pedindo? Você poderia, por gentileza, sentar aqui pra gente conversar? Como é que a gente sabe se é um pedido ou uma ordem, né? Será que se eu estiver falando doce, né? E aí a proposta que o Marshall Rosenberg traz pra gente é que a gente não sabe. Vai depender da forma como a gente vai reagir se a pessoa dizer não. Se a pessoa dizer não e a gente ficar brabo, se a pessoa dizer não e a gente tratar a pessoa com desprezo, se a gente começar a querer punir a pessoa, se a gente falar, então, se você não vier, você... Aí a gente já sabe que não era um pedido, era uma ordem, era uma imposição escondida com toda essa formalização, né? Com todo esse formalismo de, por favor, por gentileza, você poderia, né? Isso não significa, por mais que a gente fale de uma forma polida, isso não significa que a gente está realmente reconhecendo a liberdade do outro e está realmente aberto às escolhas que ele vai fazer ou que ela vai fazer. Então, o nosso desafio é trabalhar bastante essa nossa disposição a lidar com escolhas que podem não contemplar as nossas preferências, mas que a gente entenda que isso não é o fim. Na CNV, a ideia não é que a gente abandone as nossas necessidades, porque a pessoa disse não, então não tenho o que fazer. Não. A gente entende que um não significa a priorização de uma outra necessidade. Todo não que a gente recebe é um sim para alguma necessidade. Então, se a gente quer que a outra pessoa colabore com a gente precisa descobrir o que essa pessoa quer cuidar com esse não. Qual necessidade ela está cuidando? O que é importante para ela? Nesse momento ela está tentando terminar alguma coisa, nesse momento ela está conversando com alguém, nesse momento ela está tentando relaxar, ela ainda não está confortável, ela acha que vai ser desagradável a conversa, então ela não está confortável, não está segura de que ela está preparada para conversar com a gente. O que é por trás desse não? Então, todo não, apesar de ser uma palavra tão pequenininha, né, ele tem um monte de informação por trás que a gente pode exercitar, escutar também. Escutar para além do não. Escutar qual a necessidade que a pessoa quer atender, né? E aí quando a gente entende que o não é um ponto final na conversa, mas sim um momento onde a gente reconhece que a outra pessoa tem uma prioridade, que ela está tentando cuidar de algo, a gente precisa exercitar ainda mais esse estar com o outro e desenvolver essa curiosidade para saber como a gente pode contemplar o que a outra pessoa também está buscando e como a gente pode cuidar do que é importante para a gente sem abandonar nossas necessidades, né? Isso significa que sempre a gente vai precisar dialogar, conversar, conciliar, mediar para chegar
a um pedido para que a pessoa faça o que a gente quer. Não, não é isso. Né? Na CNV a gente vai estar trabalhando e vai estar verificando que existe um modo ideal, vamos dizer assim, né? Existe a forma mais sustentável da gente interagir com as pessoas e ela envolve esse cuidar da liberdade do outro. Mas há contextos, há situações em que eu não estou aberto ao não. Nesse caso, vale a pena a gente trazer as nossas necessidades, vale a pena a gente explicar, vale a pena a gente deixar claro que a gente não está fazendo um pedido. Olha, nesse momento aqui eu não estou fazendo um pedido, essas são as regras que eu estou desenvolvendo aqui, essa regra aqui é para cuidar de tal situação. Estamos abertos a repensar as regras, mas isso vai requerer algum tempo e por hora essa aqui é a escolha que eu estou fazendo. Você está disposto a colaborar? Você está disposto? Se você não estiver disposto, a gente vai fazer mesmo assim, né? Porque e aí você vai ficar de fora, né? Então, ou infelizmente, né? A gente precisa reconhecer que quando a pessoa diz não, não adianta ficar culpando o outro, né? Um exercício que eu faço quando eu escuto um não a gente vai estar trabalhando também isso, é o da autoempatia e de perceber, ok, nem sempre a forma como eu crio as coisas, nem sempre as soluções que eu trago vão beneficiar a todos. E às vezes eu não estou disposto a flexibilizar ela por questão do tempo, às vezes eu não tenho tempo para conversar e para flexibilizar, e eu vou fazer aquilo porque eu acho que, embora não seja perfeito, é bom o suficiente para eu testar, né? É seguro o suficiente para eu manter, né? Então, às vezes a gente não vai ter o sim das pessoas e a gente vai precisar decidir, ok, vou usar a força para proteção, vou tentar envolver e dizer, você está disposto a fazer ainda assim, né? Enfim, por isso que a CNV ela não é uma fórmula mágica para a gente resolver os problemas, para as pessoas dizerem sim para a gente, mas ela é uma forma da gente se manter conectado com o que tem de importante nas relações, nos seres humanos, né? Então a gente vai olhar para a gente, vai respeitar, vai olhar para o outro, vai respeitar, vai entender que há essa questão muitas vezes de tempo que vai tornar mais difícil para que a gente consiga resolver os conflitos e a gente vai poder também respirar e entender que, ok, estamos fazendo escolhas, às vezes nossas escolhas não vão cuidar de todas as necessidades, apesar disso eu vou tentar fazer o meu melhor e eu reconheço que esse meu melhor não vai beneficiar todas as pessoas, não vai atender a necessidade de todo mundo, mas ainda assim é o que eu posso oferecer de melhor e por isso eu vou escolher fazer, né? Então, nós vamos ter ainda uma apresentação inteira para falar sobre usar a força para proteção, que é quando eu não consigo conceber o não da outra pessoa e eu entendo que se ela não tomar uma certa atitude, isso vai ter um prejuízo muito grande, e aí eu vou querer usar a força, né? Mas eu vou usar a força porque eu acredito de verdade que essa é a forma melhor de cuidar da vida, né? Então a gente vai trabalhar mais sobre isso. E aí os pedidos da CNV não vão ter essa característica aqui de não ser uma imposição. Vai ser assim uma contenção, né? E acaba sendo uma forma de forçar a pessoa. Qual é a diferença? É que um pedido, uma imposição, usar a força para proteção, ela até viabiliza para que a pessoa faça o que a gente quer, mas ela não educa. Ela não promove autonomia, ela não promove uma escolha com sentido, ela não faz a pessoa se apropriar dos valores dela, ela não desenvolve a ética na outra pessoa, ela desenvolve uma moral heterônoma, ou seja, a pessoa vai fazer o que a gente acha que é certo enquanto a gente estiver ali. Quando ela não tiver mais a presença da autoridade, ela não precisa mais fazer isso. Então, isso não é sustentável, porque as pessoas elas precisam desenvolver a consciência das escolhas dela, né? Então, usar a força para proteção, a gente vai ver que não é a melhor solução quando a gente está pensando em educação. Beleza, aqui eu trouxe alguns exemplos de pedidos que a gente pode trabalhar aí na CNV, né? E, inclusive, alguns deles são historinhas. Esse, por exemplo, aqui, é uma historinha que o Marshall conta, né? Que fala sobre o pedido que não é afirmativo, um pedido negativo, né? Olha, eu pedi que ele não passasse tanto tempo no escritório. E aí ele isso aí é uma historinha que o Marshall conta, né? Da esposa que fala com o marido e ela pede pro marido não passar tanto tempo no escritório. Por trás disso, ela queria que ele passasse mais tempo com ela. Só que como ela não falou isso, mais tempo com ela e com a família, como ela não falou isso,
e só falou que ele não passasse tanto tempo no escritório. No dia seguinte ele falou que se inscreveu num torneio lá de golfe, né? Coisa bem do exterior, né? E aí ela fica assim, como assim, né? Vai ficar menos tempo no escritório, mas agora vai ficar mais tempo longe de casa, né? E aí ela fica percebendo, assim, a importância da gente dizer o que a gente quer, não o que a gente não quer, né? Aqui tá a parte do golfe, ó. Eu queria ter pedido que ele passasse menos tempo, pelo menos uma noite por semana em casa comigo e com as crianças. Era isso que ela gostaria de pedir, mas ela não pediu, ela disse que ela não queria, né? Um outro exemplo que eu tava aqui, né, é quando a gente faz esse pedido indireto do tô com sede, né? Daí, se a pessoa não falar nada, ninguém fala algo a alguém sem ter uma intenção. Quando a gente fala tô com sede, ninguém fala algo a alguém sem ter uma intenção, né? Só que quando eu não digo, quando eu não faço o meu pedido, claro, fica uma energia, né, sendo gasta para a pessoa adivinhar o que a gente quer. Tá com sede, tá só me falando que tá com sede, eu preciso adivinhar, né? E aí quando fica essa intenção de parece ter uma pressão, a tendência das pessoas é ou eu me submeto, quando tem alguém me impondo algo, ou eu me submeto, ou eu vou me rebelar. Essa é uma das coisas que a gente vê como consequência quando o pedido é uma ordem, né? Ou eu me submeto ou eu me rebelo. Se eu acho que eu não tenho escolha, ou eu me submeto ou eu me revolto, né? E como com essa nossa sociedade onde a gente tem cada vez mais autonomia, onde a gente cada vez pode escolher mais o que a gente consome, cada vez mais as pessoas vão perceber que a escolha dela é prioritária, né? Então, enquanto a gente estiver usando ordens, é bem provável que a gente vai encontrar muitas pessoas que são rebeldes, né? Entre aspas. E a tendência é que a gente vai ter dificuldade de lidar com muitas pessoas, né? Então a gente vai precisar cada vez aumentar mais a punição para conseguir controlar essas pessoas, ou aumentar as recompensas para controlar essas pessoas, mas isso não vai ser sustentável. Então, a forma mais sustentável aí pela comunicação não violenta é por meio do diálogo, por meio do compreender o que é importante para o outro, tentando deixar claro que a liberdade de escolha dele é importante também, para que a pessoa possa realmente se apropriar da sua liberdade de escolha e usar isso em favor de todos, ok? Bom, então, no início aqui, eu demonstrei alguns pedidos, especialmente os pedidos específicos, diretos e afirmativos. Então, em vez de dizer assim, você poderia me ajudar, eu vou dizer, olha, você poderia me dar um conselho sobre como eu posso enfrentar essa situação? Se eu acho que uma pessoa não está se esforçando, eu preciso dizer, olha, eu gostaria que você lesse todo esse texto aqui, né? E depois que você lê, você conversa comigo pra gente ver o que você entendeu. Então eu preciso ser bem específico, né? Se você tiver com dificuldade de ler porque está cansado, então eu gostaria que você... Vamos propor aí de você descansar e aí você me traz amanhã. Pode ser? Enfim, eu preciso ser claro. Novamente, eu indico o livro Por Trás dos Rótulos, que é um livro que eu escrevi em parceria com a Neila. E nesse livro, eu anotei aqui, ele tem pedidos de CNV, ele tem 186 exemplos de pedidos de CNV. Tem 197 exemplos de observação de CNV. Então, esses pedidos aqui, vocês vão ter vários exemplos do que são pedidos mais específicos. Mesmo quando eu estou com um rótulo, mesmo quando eu estou julgando a pessoa mentalmente, a gente pode transformar essa forma de pensar e pode descobrir formas de engajar a pessoa, né, para que ela possa compreender o que a gente quer. Não adianta, na minha opinião, eu ficar explorando muitos exemplos, né? O mais legal mesmo é vocês começarem a perceber na prática o que é um pedido específico, o que é um pedido afirmativo e direto, né? Bom, mas tem alguns tipos de pedidos que são particulares. Quando a gente está pensando em pedidos, o mais comum é a gente pensar em uma ação externa da outra pessoa. Eu quero que ela fale algo, eu quero que ela responda algo, eu quero que ela entregue alguma coisa, eu quero que ela tenha alguma atitude, eu quero que ela crie algo. Tudo isso são coisas externas. Eu quero que ela espere um tempo. Mas alguns pedidos vão convidar a pessoa a ter uma ação nesse mundo interno dela. Ou seja, eu quero que ela
faça um mergulho em si própria, né? E traga alguma informação ali. Eu quero que ela compartilhe como é que ela está se sentindo, por exemplo. Quero que ela fale sobre as necessidades. Esses pedidos que não vão ser, digamos assim, vão ser pedidos para a pessoa se conectar com ela mesma. Esses pedidos são muito importantes, especialmente para a gente trabalhar a empatia. Então, eu escrevi aqui alguns pedidos que são pedidos que pedem para a pessoa olhar para dentro, né? Olhar para si própria. E são importantes, especialmente para a gente conseguir estabelecer essa comunicação de compreensão. Para eu verificar se estou sendo compreendido, por exemplo. Para eu verificar se estou sendo compreendido, uma das coisas que eu posso fazer é fazer um pedido de retorno. Em vez de dizer assim, você não me compreende, ou eu gostaria que você me compreendesse mais. Isso não é um pedido de CNV. Agora, eu posso dizer algo como, você poderia repetir o que eu acabei de dizer? Em vez de eu... E aí eu ouço o que a pessoa tá me dizendo. E em vez de eu dizer, não foi isso que eu disse, eu posso primeiro agradecer e dizer, olha, obrigado por me dar esse retorno. Se você não tivesse me dito que entendeu isso, eu não ia perceber que eu não consegui ser tão claro e que a minha fala ainda não chegou para você da forma como eu gostaria. Porque às vezes a gente vai dizer, né, olha, você poderia, por favor, sentar aqui pra gente conversar, e a pessoa fica em silêncio, e aí você desconfia que ela não entendeu um pedido. Aí você pode fazer esse pedido de retorno para ela. Você pode me dizer o que você entendeu eu falar? Ah, você mandou eu sentar. Às vezes, quando a gente ouve isso, a nossa tendência é se defender, dizer, não mandei você sentar, você é surdo? Você não ouve, né? E aí a gente vai usar até esses julgamentos que muitas vezes usam palavras que promovem a exclusão de certos grupos minoritários, né, que podem ter uma deficiência auditiva, por exemplo, e vou usar esse termo, você é surdo, né, vou usar isso até como um xingamento, né. E aí a pergunta que quando a gente reage assim, a gente não está, obviamente, alinhado à comunicação não violenta, né. Quando alguém nos dá um retorno e mostra pra gente que ela não entendeu o que a gente falou, que essa pessoa não entendeu o que a gente falou, esse é o momento de agradecer a pessoa. Porque se a pessoa não falasse que não entendeu, se ela não demonstrasse que não entendeu, a gente ia ficar acreditando que ela entendeu. Então, se a gente quer melhorar a relação com as pessoas, melhorar a comunicação, é importante a gente perceber que a pessoa não está nos entendendo. Apesar de ser desgastante muitas vezes, apesar da gente não gostar de dedicar tanto tempo para conversar, né, às vezes sobre um assunto, se a gente não perceber que a pessoa não está entendendo, como é que a gente vai melhorar a comunicação, né? Então, se alguém fala algo que não foi o que a gente disse, a gente agradece. Diz, olha, obrigado por me dizer que entendeu isso, percebi que eu não fui tão claro quanto eu gostaria, e aí eu vou tentar repetir e peço para que a pessoa fale de novo se ela entendeu. Você pode me dizer o que entendeu agora? Para eu checar se eu estou conseguindo ser compreendido, né? E quando a pessoa decide não repetir e diz assim, como assim repetir? Tá pensando que aí ela pode inverter. Você pede um retorno e a pessoa pode dizer, você tá querendo dizer que eu não escuto? Você tá querendo dizer que eu não tô prestando atenção? Às vezes a pessoa fica resistente ao pedido. Se a pessoa ficar resistente ao pedido nosso de retorno, novamente a gente pode fazer empatia com ela e pode tentar entender. Você tá preocupado porque acha que eu não tô reconhecendo a sua inteligência? Você quer ter segurança de que eu não tô menosprezando o seu conhecimento? É isso? E aí quando a pessoa perceber que a gente tá entendendo ela pode dizer, sim, você acha que eu não consigo entender? Daí você vai agradece ela, obrigado por me dizer que entendeu isso. Na verdade, eu reconheço que nem tudo que eu falo chega para outra pessoa como algo que eu realmente gostaria de falar. E a única forma que eu encontro para saber se você entendeu o que eu pretendia falar é pedindo para você repetir, né? Porque eu não consigo adivinhar o que você está pensando, eu não consigo adivinhar o que você entendeu. Então não é que eu não valorize ou que eu não respeite a sua inteligência. É porque eu realmente gostaria de saber se eu estou sendo compreendido, né? Você pode me dizer o que você entendeu agora, por exemplo? Você percebeu que eu não estou... que a minha intenção é apenas buscar ser compreendido, porque eu estou tentando me comunicar e não é garantido que você vai perceber o que eu estou falando. Por exemplo, agora, né?
Você está percebendo que a minha intenção é melhorar minha comunicação com você? Você pode me dizer o que você entendeu, né? Aí a pessoa pode dizer, eu entendi. Tá, você quer melhorar a comunicação comigo, é isso? Ah, é isso, ok. Então a gente vai... Às vezes essa resistência que a pessoa pode ter em repetir é porque ela vai desconfiar, né? Ela vai desconfiar que a gente está com algum joguinho psicológico, coisa do tipo. Essa é uma das preocupações que eu também tenho. A gente vai aprender CNV e, especialmente se a gente aprender de uma forma mecanizada, as pessoas vão achar que a gente está com algum joguinho psicológico para tentar convencer ela a fazer alguma coisa. A CNV não é sobre convencer as pessoas. Não é para isso que ela serve. Então, se a pessoa estiver achando que a gente está tentando convencer, novamente a gente pode agradecer essa pessoa. Não me canso de agradecer, né? A gente pode agradecer e dizer, olha, obrigado por me dizer que você está entendendo isso. Olha, eu percebo que não está claro ainda, eu não consegui deixar tão claro quanto eu gostaria, que na comunicação não violenta o meu maior objetivo é respeitar a sua liberdade, sabe? Eu quero aprender com você, não quero te impor algo. Eu quero aprender com você uma forma que você esteja confortável em interagir comigo, uma forma que a gente possa ter segurança de que a gente se respeita. É isso que eu quero, né? A CNV, ela me ajuda a frear alguns instintos, alguns impulsos que eu tenho para tentar te controlar. É muito mais para isso do que para te impor. Eu quero me assegurar que você está se sentindo bem nessa relação comigo, né? E a forma como eu encontrei para isso é perguntando como é que você está, perguntando se você está me entendendo e me dispondo a falar como eu estou me sentindo, me dispondo a falar o que eu estou entendendo do que você está me falando, né? Porque essa é uma coisa que a gente também retorna. Eu entendi que você falou isso. A gente vai estar trabalhando mais isso na parte da empatia, tá, pessoal? Bom, então, uma vez que a gente já desenvolveu essa consciência do pedido de retorno, né? Que a gente pode perguntar para a pessoa, o que você entendeu eu falar? Você pode me dizer para eu saber se estou sendo compreendido? Essa é uma das coisas muito importantes aí pra gente pedir pra pessoa. Ai, Bruno. Algumas pessoas dizem assim, Bruno, mas eu não sei falar da forma como você fala de uma forma tão bonita, né? Eu digo, pessoal, não tem forma bonita, né? A gente vai tentar, vai parar, vai pensar e vai falar assim, olha, você pode repetir o que eu falei? Por que eu quero que a pessoa repita? Porque eu quero compreender, porque eu quero saber se estou sendo compreendido. É isso. Então, quando a gente entende por que a gente está fazendo esse pedido de retorno, naturalmente isso vai virando parte dos recursos internos que a gente tem para interagir com as demais pessoas, das ferramentas de comunicação que a gente tem. Então, vai ficando natural. Você pode repetir o que você falou? Você pode repetir o que eu falei? Né? Me dizer se você entendeu? Essa é uma forma que eu uso para ter mais segurança se estou sendo compreendido. Você pode dizer o que você entendeu? É simples, né? Outra coisa, às vezes, né, aí indo para aquela parte indo para aqui para o nosso mundo interno, existem essas 3 áreas aqui para a gente explorar ainda com pedidos, né? Perguntar o que a pessoa está sentindo, perguntar sobre necessidades e perguntar sobre a motivação dela, a vontade. Então, são outros itens aqui, né? Em vez de eu perguntar o que a pessoa está pensando, às vezes isso é uma coisa muito ampla. Que a pessoa viu um gato passar na rua, e daí ela está pensando na cor do gato que passou e na velocidade que o gato estava passando, e às vezes não é isso que a gente quer de resposta, né? Então, em vez da gente perguntar o que a pessoa está pensando de forma tão aberta, se a gente quer a opinião dela em relação a um assunto, a gente pode ser mais preciso e a gente vai dizer: gostaria que você me dissesse se prevê que a minha proposta terá sucesso. E caso o contrário, né, eu gostaria que você me dissesse o que a gente podia fazer para impedir, ou o que na sua opinião poderia impedir, né, que isso tivesse sucesso. Tá, enfim, é só um exemplo, né, que convida a pessoa para pensar, mas pensar acerca de um assunto que é relevante para mim, né? Então eu gostaria se eu quero saber o que a pessoa está pensando na hora que ela está resolvendo um problema, eu posso ser mais específico e dizer, você pode me dizer qual é a linha de raciocínio que você está tendo para resolver esse problema aqui? Quais são as primeiras coisas que você repara quando você olha esse problema? Você pode Vamos anotando aqui as coisas que você repara? Eu primeiro eu leio o enunciado do problema, depois eu tento perceber os números, eu vou separando os números, eu tento perceber qual a relação desses números, e a gente vai fazendo como se fosse anotando e percebendo o que a pessoa está pensando, né?
Mas é isso. Se a gente perguntar de uma forma muito aberta o que você está pensando, é provável que isso não vai chegar assim com tanto foco, né? E pode levar a uma dispersão em vez de levar a uma construção de algo de forma colaborativa, né? A mesma coisa que você está sentindo. Às vezes, quando você pergunta o que você está sentindo, especialmente numa sociedade que reprime, que discrimina pessoas que estão sentindo certas coisas, né? Que a gente não pode sentir raiva, não pode sentir medo, não pode sentir tristeza, né? Então, às vezes, perguntar o que a pessoa está sentindo pode ser um pouco invasivo. Especialmente quando a pessoa não está segura se ela pode sentir algumas coisas na nossa companhia. Porque muitas vezes ela foi reprimida nos seus sentimentos, né? Então, uma forma de trazer essa pergunta também é direcionar isso para um contexto, né? Gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que eu acabei de falar. E quais as suas razões para se sentir assim. Quando eu pergunto quais as suas razões para se sentir assim, é um tipo de convite que eu estou fazendo para a pessoa para ela conectar os sentimentos dela a causas internas. Quais as suas razões? Quais os seus pensamentos? Quais as suas motivações? Quais as suas necessidades por trás desse sentimento? Indiretamente, quando eu faço essa pergunta e faço esse complemento, né? Gostaria que você me dissesse como se sente a respeito disso que eu acabei de falar e quais as necessidades, quais os pensamentos, quais as motivações suas que estão relacionadas a esse sentimento. É claro que é uma pergunta complexa e nem todo mundo vai saber responder, mas se vocês pararem para pensar no trabalho de autoconhecimento que essa pessoa pode fazer se ela ser direcionada dessa forma, é um trabalho que naturalmente já vai despertar aos poucos a consciência da responsabilidade pelos sentimentos, do autoconhecimento dessa pessoa. Então, existem várias formas aí da gente perguntar como a pessoa está se sentindo. E claro, a gente pode também, quando a gente estiver trabalhando com a empatia, a gente pode fazer uma pergunta direta, né? Você está se sentindo triste porque não pode ver seus amigos aí com essa questão de pandemia? Você está se sentindo triste porque gostaria de ver mais seus amigos? Então a gente vai ter também um pedido mais que sugere um sentimento para verificar se a gente está compreendendo o outro, né? Esses pedidos que são perguntas empáticas, nós vamos estar trabalhando mais sobre isso na parte da empatia. Também é um tipo de pedido, né? Mas não é um pedido em forma de proposta, é uma pergunta, não é a mesma coisa que um pedido, né? É uma forma nossa de cultivar a empatia. E aí, um outro tipo de pedido que vai lá na parte da vontade, né? É o que a pessoa está disposta a fazer. Então, para direcionar isso para um assunto específico, poderia ser: gostaria que você me dissesse se estaria disposto a adiar o nosso encontro por uma semana, né? Então é mais interessante e eu já trago uma proposta, né? E se não, qual é o dia que fica melhor para você? Então eu trabalho a questão da motivação da pessoa. Gostaria de saber se você está disposto a fazer isso com a gente, fazer essa atividade, e caso não esteja disposto, se tem alguma forma que seria mais interessante, que te traria mais motivação. Então, novamente, é um pedido complexo que vai convidar a pessoa a fazer um mergulho no autoconhecimento dela e pensar sobre as motivações dela. Pensar sobre, às vezes, até entender um pouco mais a desmotivação dela. E a gente é tão pouco estimulado a fazer esse tipo de trabalho de autoconhecimento que muitas vezes a gente começa a ficar angustiado, se sente de algumas formas, só que como a gente não está exercitando esse olhar para as nossas motivações, a gente muitas vezes não compreende, né? Então, esse trabalho da CNV, quando a gente começa a exercitar nas nossas perguntas, nos nossos pedidos, não só tem um benefício para a gente, mas naturalmente tem um benefício para as demais pessoas, porque elas não estão acostumadas a pensar sobre aquilo, né? Bom, já estamos quase chegando ao fim dessa atividade. Por fim, eu quero falar sobre a consciência do que queremos. E essa aqui é uma parte desse tema sobre pedidos que eu gostaria que a gente percebesse que o tempo todo a gente tem pedidos subjacentes, né, indiretos que estão acontecendo e que às vezes a gente percebe que não precisa colocar ele de uma forma direta,
mas principalmente quando a gente espera algo das pessoas, é importante que a gente consiga trazer à nossa consciência o que a gente está pedindo, né? Quando falamos algo a alguém, sempre queremos algo em troca. Às vezes a gente só quer que a pessoa nos acolha. E a gente só quer, às vezes, poder expressar como a gente está se sentindo e quer se conectar com alguém que se disponha a estar com a gente naquele contexto que a gente está vivendo. Nesse caso, a gente está querendo empatia, né? Às vezes, quando a gente compartilha uma ideia nossa, quando a gente começa a falar, eu tive uma ideia, às vezes eu quero contribuir com a outra pessoa. Eu quero dar uma ideia e essa é uma necessidade de contribuição que eu tenho. Às vezes, não. Às vezes eu quero validar que aquela minha necessidade, ela é preciosa. Eu quero celebrar porque eu descobri algo novo e eu gostaria de compartilhar com alguém para a gente validar que aquilo ali realmente pode ser interessante, né? Quando eu faço uma piada, às vezes a piada é para aliviar uma tensão que eu tô tendo. Eu quero aliviar um pouco. Eu tô num ambiente meio estranho, as pessoas não estão muito comunicativas, eu tô um pouco inseguro. A forma de eu poder aliviar aquela minha tensão, às vezes, é fazer uma piada. E aí, quando a gente ri, eu fico mais tranquilo, mais confortável, né? Ou ainda como um tipo de acolhimento. Quando tem aquelas mensagens de bom dia que a gente recebe, às vezes, né, na internet, no WhatsApp, enfim, nas mídias sociais aí, nos chats, provavelmente essa pessoa gostaria de conexão, às vezes ela só quer cultivar uma lembrança de que a gente é importante, né? Eu pensei em você hoje, você é importante para mim, né? Gostaria que você soubesse disso, né? Então, por trás de cada momento que a gente está interagindo, nesse momento aqui que eu estou comunicando com vocês, eu tenho várias necessidades que estão sendo atendidas, eu tenho vários pedidos internos, né? Eu tenho necessidade de valorização aqui, de valorização desse trabalho, dessa pesquisa que eu tenho feito, eu tenho uma necessidade de expandir o trabalho da CNV, eu tenho uma necessidade também de sustento, de que esse trabalho possa me trazer um retorno material para eu poder continuar desenvolvendo esse meu propósito de ampliar minha contribuição. Eu tenho necessidade que outras pessoas possam me dar, digamos assim, uma oportunidade de eu me comunicar. E eu acredito que quando a gente vai desenvolvendo um trabalho e ele é reconhecido, as pessoas conseguem dar mais atenção, infelizmente, né? Porque o ideal para mim seria que todas as pessoas fossem igualmente reconhecidas como importantes e igualmente elas recebessem atenção, né? Mas como a gente tem tantas ofertas, tantas coisas acontecendo, um bombardeio, né, de ofertas, de possibilidades, de coisas tentando pegar a nossa atenção, eu entendo que ter um reconhecimento, né, conseguir fazer um trabalho que agregue valor na vida das pessoas também é algo que me ajuda a ter esse espaço de ser escutado e como eu tenho uma esperança de que esse conhecimento possa transformar a nossa sociedade, ter esse espaço para ser escutado é muito importante para mim. Então são muitos pedidos que são muitas coisas que eu quero por trás das minhas ações o tempo todo. Isso tem muita relação com necessidades que eu estou tentando atender, mas também às vezes com pedidos que eu tenho para as pessoas. Vocês estão dispostos a compartilhar esse curso, né, com outras pessoas? Vocês estão dispostos a tentar botar em prática esse conhecimento? Vocês estão dispostos a darem feedback quando vocês perceberem que tem algo para a gente melhorar? Tudo isso são pedidos subjacentes que estão aí presentes nessa minha intenção de estar trabalhando com a comunicação não violenta, né? Vocês estão dispostos a pegar junto isso, né? Descobrir como é que a nossa ONG funciona, fazer algum trabalho com a gente, levar a gente para a cidade de vocês, né? Para a gente fazer alguma atividade presencial, né? Trabalhar, fazer um plano de humanização no ambiente educacional que vocês pertencem, para a gente poder promover uma educação de mais sentido, de mais propósito. Todas essas coisas são intenções que eu tenho por trás, por exemplo, desse trabalho aqui, desse curso aqui, né? Então a gente pode pensar que a cada instante, a cada escolha que a gente faz, nós temos necessidades que a gente está tentando atender e nós temos também pedidos para as pessoas, que são ações que nós entendemos que cultivam essas necessidades, né? Todas as ações visam atender necessidades e este tópico de consciência do que queremos é muito importante, principalmente em grupos, porque às vezes a gente reúne muitas pessoas e quando a gente reúne muitas pessoas,
normalmente é uma pessoa que fala e as demais escutam. E o gerenciamento do tempo é muito precioso. Se uma pessoa fala algo, mas ela não sabe o que ela quer, e às vezes a gente tá, um grupo todo se reúne para resolver um problema. E aquela pessoa, ela tá contando uma história, só que ela não tá dizendo o que ela quer dos outros. Isso às vezes pode ser um fator que desencadeia um tipo de ansiedade, que desencadeia uma preocupação e até desmotivação da pessoa continuar indo naquele grupo porque ela acha que não vai ser resolvido, né? Então, um pedido claro, uma proposta clara, uma ação específica para resolver problemas é uma habilidade muito importante na comunicação não violenta. Então a gente precisa descobrir o que a gente quer e colocar isso em propostas, né? E aqui eu dei esses exemplos de necessidades aqui, né? Que às vezes quando a gente reclama, até a fofoca que a gente faz, né? Para algumas pessoas, no fundo tem necessidades ali. Às vezes é uma necessidade de empatia, de ser compreendido, às vezes é uma necessidade de prevenir que alguma coisa aconteça, às vezes é a necessidade de validar se aquela informação é verdadeira ou não, às vezes é uma necessidade de expressar a nossa preocupação em algum contexto. Tudo isso são necessidades importantes. Se a gente conseguir se apropriar do que é importante mesmo, a gente pode, às vezes, escolher uma estratégia mais sustentável, porque a reclamação muitas vezes é desagradável para o outro, porque ela não diz especificamente o que a gente quer. Se em vez de reclamar, a gente falar sobre como a gente se sente e como a gente gostaria de viver um mundo diferente, a conversa pode ir para outro rumo. Pode ir para um rumo onde a gente se empodera e quando a gente pensa em necessidades e não em problemas, né, é mais fácil da gente se mobilizar para a solução. Se em vez de eu dizer assim, esse quarto está muito bagunçado, eu dizer, eu gostaria muito que a gente conseguisse cultivar mais a organização nesse ambiente, você está disposto a guardar esses objetos comigo e a passar uma vassoura aqui depois, né? Então quando a gente pensa na organização, a gente está pensando no lado que a gente quer cuidar, né? A gente está pensando na solução, no cuidado, né? E quando a gente pensa nos pedidos que a gente tem por trás das nossas ações, a gente consegue direcionar ainda mais as coisas para aquilo que tem sentido para a gente. Mas, né, nesse trabalho de comunicação não violenta, apesar da gente querer ter consciência dos nossos pedidos, apesar da gente querer cada vez mais se apropriar e colocar isso de forma bem concreta, a gente não quer se apegar às nossas estratégias, a gente não quer colocar a nossa estratégia como a única condição e ser rígido em relação ao nosso pedido, né? Nós queremos, por isso que o nosso pedido precisa ser uma proposta. E de preferência que a gente tenha espaço mental, espaço afetivo, né? Que a gente tenha resiliência para lidar com os nãos e que a gente entenda que o não é o fim do diálogo. O não é uma vírgula, né? É um indicador de que tem outras coisas para levar em consideração também. E aí, esse não é um convite para a gente conseguir compreender o outro. E aí, quando a gente vai vivendo, né, essa proposta de buscar soluções claras, mas sabendo que elas são provisórias, no sentido de que elas atendem, atualmente é a melhor forma que eu encontrei para atender essa necessidade. Mas eu estou aberto a aprender com, né? Às vezes, ela é a solução que eu vou escolher porque dentro do tempo que eu prevejo, né, que eu gastaria para estudar outras soluções, essa aqui é a solução que é segura já, já é segura para mim e já é bom o suficiente para eu colocar em prática. Então eu vou tentar fazer isso e vou tentar explicar para a pessoa, olha, eu reconheço que existem outras formas de fazer isso que eu estou fazendo, mas nesse momento o tempo que eu tenho disponível me permite que eu tome algumas decisões e no momento que é seguro para mim e o que eu tenho segurança de que já tem, assim, já atende certos critérios meus, né, de qualidade, é essa estratégia aqui. Eu gostaria que você soubesse que a sua ideia, a sua opinião também é importante, mas eu vou escolher esse daqui porque o tempo que eu tenho no momento disponível para tomar essa decisão, dentro desse tempo, essa é a melhor escolha que eu encontrei, né? E é claro que muitas vezes nossos pedidos não vão ser recebidos pelas pessoas com abertura, e a gente vai estar trabalhando também outras formas de oferecer empatia para o outro. E esse é um dos temas que a gente vai trabalhar em breve, ok? Nas próximas atividades a gente vai estar trabalhando mais a empatia com o outro, que vai facilitar para que a gente escute esses nãos, né? E possa trabalhar a partir da necessidade do outro também, para que o nosso pedido contemple o que é importante para o outro também, ok? Então, por hoje, por essa atividade é isso. E a gente vai seguindo aí nesse estudo da CNV. Até mais!